Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos e eu tô muito feliz que você clicou aqui no meu vídeo. O caso de hoje eu cogitei contar no Halloween, né, que eu tava fazendo casos que se passavam no Halloween, porque o crime acontece numa noite de Halloween, mas acabou que eu fui fazendo outros casos, esse foi ficando. Como eu já tinha iniciado o roteiro, então estou trazendo aqui agora pra vocês. O caso de hoje acontece em Napa Valley, na Califórnia, e pelo que eu pesquisei é um local assim conhecido pelas vinícolas, essas coisas de queijos e vinhos, parece um lugar assim gostoso de ir, pelo que eu vi nas imagens. Um lugar charmoso, cheio de paisagens bonitas e bem turístico. E lá era um lugar muito tranquilo, tanto que antes de 2004, que é o ano que esse caso acontece, o último homicídio tinha sido há 2 anos atrás. Então era realmente um lugar que não tinha muita atividade criminal. Esse caso, gente, tem bastante nome e tem alguns nomes que são parecidos, então fica fácil de confundir, mas eu vou tentar sempre colocar aqui os meus quadrinhos aqui em cima da minha cabeça para vocês irem assimilando de quem eu tô falando, né, e não ficar tão confuso. A gente vai começar falando da Adrienne. A Adrienne, ela cresceu ali em Napa Valley, ela é descrita pelos amigos como uma pessoa calma, uma boa amiga, tanto os familiares dos amigos, eles descrevem ela como essa pessoa bem solícita, que sempre estava ali disposta a cooperar de alguma forma. Quando ela tinha 16 anos, ela sofreu um acidente de carro que foi quase fatal. O carro capotou cerca de 16 vezes e como a janela estava aberta do carro, ela bateu várias vezes com a cabeça na calçada. Ela sobreviveu a esse acidente, mas a recuperação foi muito dura porque ela teve perdas de memória, ela teve também muitas cirurgias no rosto para reconstruir, mas no geral, assim, ela conseguiu se recuperar e voltar aí com a vida dela normal, voltar aí pra escola. Ela até conseguia participar aí de esportes, ela jogou softball, vôlei, então ela conseguiu voltar aí à vida normal dela depois dessa recuperação assim bem sofrida. Tem uma organização lá em Napa Valley que o nome é If Given a Chance. É uma organização assim que ela ajuda alunos ali de Napa Valley que tenham algum problema, seja médico, né, físico, de dinheiro, qualquer coisa que impeça de alguma forma assim esse aluno a ir para uma faculdade, né, e continuar os estudos. Essa organização, ela meio que ajuda, paga bolsas para esses alunos para que o estudo continue sendo feito, né, para que não seja algo que o aluno tenha que desistir. E essa organização, ela conheceu a história da Adrienne, né, e eles chegaram para ela e falaram, ó, a gente vai te dar uma bolsa para você estudar em qualquer faculdade que você quiser. A Adrienne, ela tinha o sonho de se tornar engenheira, então ela foi para uma faculdade para fazer engenharia e ela havia conseguido um emprego também na área dela de engenharia ali em Napa Valley. Então a vida dela tava indo assim muito bem, né? Apesar de tudo que ela já tinha passado ali um pouco mais novinha, agora ela tava ali realmente sentindo que a vida dela tava engrenando, né? Ela tava num momento feliz, tava conseguindo estudar, trabalhar no que ela queria. Ela tinha também muitos colegas e amigos no trabalho, e inclusive ela tinha acabado de comemorar aí 10 anos do acidente, né? Teve uma comemoração também que ela fez num parque de diversões, justamente pra celebrar, né, tudo que ela tinha passado e que agora ela tava feliz. A Adrienne, ela tinha um namorado, o nome dele era Christian Lee, só que era um relacionamento assim um pouco conturbado no sentido que eles brigavam muito, eles tinham interesses um pouco diferentes, porque a Adrienne, ela queria um relacionamento sério, ela estava preparada para isso, ela queria construir, né, muitas coisas com alguém, e o Christian não queria muito isso, ele queria ficar com ela, mas ele queria ao mesmo tempo ter ali uma vida meio que de solteiro, então eles discutiam muito. Ela tinha uma amiga, que era muito amiga dela, a Lily. A Lily, ela até morou junto com a Adrienne, elas estavam morando, né, as duas juntas, só que a Lily, ela tinha um namorado e o nome dele era Eric Koppel. E o Eric, ele foi morar nessa casa, né, pra ficar com a namorada dele, a Lily, que era amiga da Adrienne. Eu falei que eram bastante nome. E daí, quando ele vai morar lá com a Lily, né, a Adrienne se sente um pouco mal, assim, no sentido que parecia que ela tava atrapalhando o casal. E ela decide, então, que ela vai morar em outra casa. E ela tinha uma outra amiga, assim, pra dividir aí essa nova fase com ela. E o nome dessa amiga é Laurie Mienza. Elas decidem se mudar para uma casa que tinha 2 andares, né? As duas, a Laurie
e a Adrian. No dia da mudança, alguns amigos vieram ajudar, então as duas estavam muito animadas aí pra começar essa nova fase. Só que elas decidem que elas vão chamar mais uma menina pra morar ali com elas, pra dividir o aluguel, diminuir as despesas. E o nome dela era Leslie Mazzara, de 26 anos. A Leslie, ela é descrita como tendo uma energia super calorosa, amigável, extrovertida. Ela era muito, muito bonita e ela vinha da Carolina do Sul. Ela já tinha participado de alguns concursos de beleza, chegou a ganhar o Miss Williamson, que era uma cidadezinha pequena ali da região da Carolina do Sul. Ela chegou a participar do Miss Carolina do Sul também. E como parte da campanha, ela arrecadou dinheiro para uma instituição de caridade, a Calvary Home for Children. Quando a Leslie era pequenininha, a mãe dela dizia que ela falava que queria ser professora, enfermeira, mãe e Miss América, tudo antes de 21 anos. Então ela tinha, assim, muitas ambições. E ela tava num momento da vida, assim, que ela tava meio que sem saber pra onde ir, sabe? Ela não sabia, assim, o que fazer, o que ia estudar e tudo mais. E a mãe dela tava morando na Califórnia nesse momento, né? E ela chama a filha pra ir morar com ela lá. Ela fala pra filha ir morar na Califórnia com ela algum tempo, pelo menos por um período, pra ver se ela se interessava por alguma coisa, decidir o que ela ia fazer, né? E também ao mesmo tempo ali curtir um tempo com a mãe. Só que quando ela chega lá, ela já consegue um emprego, assim, o que ela achou que ia ser uma coisa mais pra aliviar a cabeça e tudo mais. E ela consegue um trabalho na vinícola do Francis Ford Coppola. Sim, é o diretor do Poderoso Chefão. E ela estava muito animada para trabalhar nesse lugar e ela se deu muito bem nesse trabalho. E ela acabou se apaixonando pelo trabalho que ela estava fazendo e decide que aquilo ali, trabalhar com vinhos, ia ser a carreira dela. A mãe da Leslie, ela acaba saindo da Califórnia, vai morar no Michigan, mas a Leslie decide que vai continuar ali na Califórnia. E a Leslie, ela era essa pessoa assim, fácil de fazer amizade, fácil de interagir, de se integrar nos ambientes. Então ela fez amizades muito rápido. Foi nesse momento aqui que a Adrian e a Lauren chamam a Leslie pra morar com elas. Então agora eram as três naquela casa de 2 andares que eu mencionei pra vocês. Chegamos aqui à noite de Halloween de 2004, né? As três, elas tinham saído ali pra distribuir doces na vizinhança e tudo mais, tinha sido uma noite agradável e elas voltam pra casa. A Adrian, ela decide ir visitar o namorado dela, o Christian, que morava alguns quarteirões ali da casa, mas 10 horas da noite, mais ou menos, ela já tava de volta. As três estavam ali assistindo TV, relaxando um pouquinho. Nisso, a Lauren, ela decide ir pro quarto dela, ela foi atender um telefone, alguma coisa assim, e o quarto dela ficava no primeiro andar, né, no andar térreo, digamos assim. Nisso que ela tava lá no quarto, ela acaba escutando que as outras duas meninas, né, a Leslie e a Adrian, elas tinham subido pro quarto delas, que ficava no segundo andar. Então ela já imaginou assim, ah, elas estão indo dormir, então também vou dormir. Mais ou menos ali 11 horas da noite, as três já estavam cada uma no seu quarto, preparando-se para dormir. Em algum momento ali entre 1h30 da madrugada e 2 da madrugada, a Lauren, que tinha o quarto ali no térreo, ela escuta o cachorro dela meio que rosnar e latir. E ela viu também que a luz da garagem tinha apagado. Mas nesse momento ela achou que pudesse ser algum dos gatos da Adrian, que eles normalmente vagavam ali pela noite. Ela simplesmente só acalmou, né, o cachorro dela e ela volta a dormir. Só que poucos minutos depois ela ouve um barulho muito mais amedrontador. Ela ouviu um grito muito, muito forte e ela se senta na cama meio que pra tentar entender o que estava acontecendo. E ela vai até a porta do quarto e começa a abrir a porta lentamente. Nisso ela começa a escutar as meninas gritando lá em cima, mais especificamente é a Adrian, ela tá gritando não, por favor, não. E ela escuta um indivíduo descendo as escadas e ela disse que ele estava descendo tão rápido que parecia que ele estava voando pelas escadas. E nesse caminho ele acabava quebrando as coisas e derrubando coisas que estavam ali na frente dele. A Lauren, nesse momento, ela disse que ficou meio paralisada, ela não sabia o que fazer, mas que o instinto dela dizia para ela correr para a porta dos fundos. E ao mesmo tempo ela pensava, mas se eu correr para aquela porta dos fundos, o cara pode vir atrás de mim, eu vou estar simplesmente chamando mais atenção dele. Mas mesmo assim, é o que ela faz. Ela ficou ali naquele local, atrás da casa, escondida, meio que tentando entender o que estava acontecendo. Ela tinha medo de ter mais alguém dentro da casa, ou de repente alguém sair correndo de lá. E ela disse que ela conseguiu ouvir o intruso nas cortinas da sala, assim, como se ele tivesse
sabe, tentando sair, ela começou a ouvir aquilo e de repente um silêncio, ela não ouviu mais nada. E nesse momento ela começa a ouvir de novo os gritos da Adrian lá de cima, então ela, sem pensar muito, ela voltou pra dentro da casa e ela sobe as escadas sem ter a certeza que o cara tinha saído de lá de dentro. Quando ela sobe as escadas, ela vê a Leslie completamente ensanguentada no chão e provavelmente já estava sem vida. E dela olha a Adrian, também muito ensanguentada, cena horrível, mas a Adrian ainda estava viva. Ela não conseguia falar muito, mas dava pra ver que ela estava viva. As duas estavam no quarto da Adrian, então o que foi um pouco estranho, assim, né? Óbvio que no momento ali ela acho que nem pensou nisso, mas as duas estavam no quarto da Adrian. E a Leslie, ela tava caída de bruços meio que numa pilha de roupa, e a Adrian tava caindo meio que atrás da cama, assim, a alguns metros de distância da Leslie. A Lauren chegou a perguntar pra Adrian se ela tava bem, ela chegou a dizer que não, então ela sai correndo e tenta ligar pro 911. Ela tenta ligar de dentro da casa e por algum motivo ela não consegue completar a ligação. Nesse momento ela disse que ela chegou até a escorregar no sangue ali das meninas, porque era muito sangue que tinha no chão. E por alguma razão ela não conseguia ligar pro 911, porque parecia que ela não tinha sinal de celular ali na casa. Então ela, desesperadamente, ela pega o carro e sai pra se afastar um pouco ali da casa, porque foi o que ela pensou na hora, que de repente aqui tá tendo algum problema de recepção de celular. Ela se afasta e consegue finalmente ligar pro 911. Emergency, what are you reporting? Oh my God, we got attacked. Who attacked you? I don't know. I don't know what happened. Okay. Most of my roommates are hurt. Oh my God. I think they're dying. I swear to God. Do you know who might have done this? No. Mas quando a polícia chega, né, o socorro, já era tarde demais, as duas já estavam sem vida e elas morreram com várias facadas. Os policiais começaram a interrogar a Lauren, né, pra saber se ela tinha visto quem era a pessoa, se ela conseguiu olhar o rosto da pessoa. Ela disse que não conseguiu e nem conseguia imaginar quem fosse, ela não conseguiu lembrar de ninguém que pudesse ser, né? Acredito também porque foi muito rápido. Então a polícia começou a coletar muitas evidências dentro da casa, né? Porque o crime tinha acabado de acontecer, muitas marcas foram deixadas, inclusive porque ele saiu correndo, quebrando várias coisas, né? Então possivelmente teria alguma coisa ali daquele assassino. E uma coisa que eles encontraram foi do lado de fora da casa, porque eles estavam procurando em tudo, né? E daí eles acharam num local fora da casa várias bitucas de cigarro. E os policiais, eles já com a experiência deles, eles acreditavam que essa pessoa que fez isso provavelmente ficou observando as meninas do lado de fora da casa. E enquanto ele fazia isso, provavelmente ele ficava fumando e terminava um cigarro um atrás do outro, porque ele deveria estar nervoso com o que ele iria fazer. Nenhuma das meninas fumava ali na casa, né? Então acho que por isso também que os policiais foram para esse caminho de que alguém tava observando elas ali fora, esperando elas dormirem, apagarem as luzes, decidindo se entrar ou se não entrar. E provavelmente essa pessoa tava muito nervosa, porque os cigarros, eles estavam queimados, tipo, até o filtro realmente, assim, como se a pessoa vai fumando, nem percebe que acabou, já acende outro, e ficou um bom tempo ali, porque tinham várias bitucas. A marca desses cigarros era Camel Turkish Gold, e a polícia, ela decidiu não divulgar isso de cara, assim, ela resolveu manter essa informação pra eles. A gente sabe, né, no True Crime a gente vê bastante disso, que a polícia às vezes ela oculta, né, algumas informações da imprensa, ou, né, de divulgar pra qualquer lugar, justamente porque eles sabem que se alguém vier com essa informação é porque provavelmente ela tá envolvida, né, e é mais ou menos o que vai acontecer aqui nesse caso. Esses cigarros vão ser importantíssimos. Eles também encontraram, obviamente, sangue que não era das meninas dentro da casa, e eles conseguiram, né, testar o DNA do sangue com o DNA deixado nos cigarros, e eles viram que deu match. Então era aquilo que eles achavam realmente. A pessoa que ficou fumando lá fora era a mesma pessoa que entrou, assim como eles já estavam prevendo. A polícia também encontrou aqueles lacres, sabe, aqueles lacres de plástico, assim, era um maço desses lacres. Então eles acreditavam que ele já estava pensando nisso antes, não foi alguma coisa ao acaso,
né, do tipo, ai, vou entrar nessa casa. Não, ele já tava premeditando, e ele deve ter derrubado esses lacres no chão e não percebeu quando ele saía correndo da casa. A polícia, ela fez uma declaração para as pessoas ali de Napa Valley, né, que, lembrando, era esse lugar bem seguro, né, que nada acontecia, para eles ficarem atentos a pessoas que possivelmente poderiam estar cortadas ou machucadas, porque eles acreditavam que esse assassino teve algum tipo de ferimento, né, nessa briga com as duas ali, e também na hora que ele saiu da casa. Como eu já contei aqui em outros casos, quando acontece isso, assim, um assassinato tão brutal num local que é dito como seguro, né, a comunidade fica muito abalada, né, porque não é algo comum. E quando esse medo começou a se alastrar, né, esse pânico, eles começaram a criar aí os rumores do que foi o motivo, quem era realmente a vítima desse assassinato. Eu sei que isso é uma coisa que não tem como controlar, né, mas eu fico sempre pensando nas famílias, quando você já perdeu um ente querido e você ainda tem que lidar com rumores de pessoas que estão falando da sua família ou do seu familiar sem nem conhecer, né? Isso acontece muito nos dias de hoje, internet e tudo mais. As pessoas falam sem saber. E nesse caso aqui, eles começaram a dizer que o alvo, né, seria a Leslie. Começaram, obviamente, a falar que elas estavam envolvidas com drogas e que isso foi algum tipo de retaliação ou de desacordo, né? Começaram a falar que a Leslie, ela se envolvia com muitos homens, que ela saía sempre com muitos homens, então isso era o motivo, algum homem ciumento, alguma coisa assim. Sempre vão tentar culpar as pessoas que já morreram, né, o que é absurdo isso. A Leslie, ela sim, ela era solteira, ela saía com quem ela quisesse, né. Foi a primeira coisa que falaram, assim, dela, que tipo, também sai com um monte de menino, um monte de cara, é nisso que dá. Começaram a inventar também que tinha alguma coisa a ver com o Francis Ford Coppola, que era o dono dessa vinícola que a Leslie trabalhava, porque eles começaram a colocar a máfia no meio, falando que porque ele fez um filme que envolvia a máfia, então a máfia agora estava tentando perseguir ele de alguma maneira e tentou fazer isso com uma funcionária da vinícola dele. Enfim, gente, a imaginação das pessoas nessa hora é uma coisa incrível, mas é uma coisa incrível pro lado negativo, né, porque isso afeta muitas famílias. Então eu fico imaginando aqui pros familiares da Leslie e da Adrian, né, que tinham que ficar ouvindo essas coisas como se elas tivessem alguma culpa de serem esfaqueadas enquanto dormiam. Alguns dias após, né, os assassinatos, houve um serviço memorial e uma vigília à luz de velas realizada para as meninas, e essa vigília foi organizada por amigos e familiares. Todo mundo chorava muito, era muito emocionante, e inclusive aquela amiga da Adrian que eu falei pra vocês, a Lily, ela tava muito, muito abalada. Ela disse que ela e a Adrian, elas estavam combinando de ir dia 25 de novembro escalar um monte, Harbour Bridge, em Sydney, na Austrália, e que agora, né, era uma coisa que elas não iam fazer juntas. E ela disse, inclusive, que a Adrian, ela tava tão animada que ela ia fazer isso, que ela chegou a dizer, assim, que depois que ela fizesse isso, né, fosse nesse monte, depois ela poderia morrer uma mulher feliz. Então muitas pessoas participaram dessa vigília, inclusive a Lily, né, que eu falei aqui pra vocês, que era super amiga da Adrian, e o namorado da Lily, o Eric Coppel, a Lauren também, né, que apesar de ter passado por esse trauma, ela também tava lá, e inclusive ela teve que ser escoltada, porque a polícia acreditava, né, que o assassino podia querer voltar, né, pra terminar o serviço, digamos assim, porque eles acreditavam que a vítima poderiam ter sido as três, né, e de alguma forma ali algo deu errado e ele não conseguiu chegar até a Lauren. A polícia, ela aproveitou aí essa vigília, né, que eles estavam fazendo. Eles acreditavam que o assassino poderia ser uma daquelas pessoas, né? Acontece muito do assassino ir no funeral, ir na vigília, ir no enterro, qualquer coisa assim. Então a polícia estava pedindo fotos para todos os fotógrafos, a imprensa, né, que estava ali cobrindo, para ver se eles conseguiam achar alguma coisa suspeita em alguém que estava ali. Só que infelizmente nada dessas fotos, assim, destacou ali ao olhar dos policiais, né? Não tinha ninguém ali que eles acreditassem que fosse um suspeito. E nesse momento aqui, a polícia realmente acreditava que a Leslie era o alvo ali, né, desse ataque. Não sabiam exatamente o motivo, mas eles acreditavam porque ali nas evidências da cena do crime, eles conseguiram determinar que a Leslie provavelmente foi atacada quando ela estava dormindo. Ou seja,
o assassino chegou e foi direto no quarto da Leslie. E ela acordou, tentou de alguma forma lutar ou tentou fugir, e nisso ela vai pro quarto da Adrian. E daí é lá que a Adrian acaba sendo atingida também. Então, por isso que eles acreditavam que ela era a vítima central ali, né? Então eles começaram a investigar um pouquinho mais da vida da Leslie, né, pra ver se tinha alguém que poderia ter algum motivo pra fazer isso. E daí foi aí, né, que a polícia começou também a descobrir que a Leslie, ela tinha uma vida social muito ativa, ela conhecia muitas pessoas, ela realmente saía com alguns rapazes, né, então poderia realmente ter sido algum relacionamento que não deu certo, o cara não aceitou o término, qualquer coisa do tipo, ou não aceitou ser rejeitado, né, como a gente vê muito. Eles acreditavam que era alguém que tinha uma certa obsessão, né, e eles encontraram um cara que era meio obcecado na Leslie. Eles encontraram um namorado da Leslie, o nome dele era Brian, e assim, em semanas de namoro ele já comprou um carro pra ela. Depois que eles terminaram o namoro, ele fez um site em homenagem a ela, então parecia um cara bem suspeito nesse sentido, que parecia realmente que ele era obcecado pela Leslie, né, porque quem que vai dar um carro em uma semana de namoro e depois que a pessoa termina faz um site todo com informações da pessoa, né? É uma coisa meio doentia. Só que infelizmente a polícia conseguiu, né, verificar álibis, verificar DNA e um monte de coisas, e não era esse cara. E teve um outro relacionamento da Leslie que veio à tona também. Foi com um cara que ela tava morando junto, né, praticamente casada. O nome dele era William, ele era advogado, e ela realmente gostava desse cara. Só que tinha um detalhe aqui nessa relação que incomodava a Leslie, que era o pai do William. O pai do William, ele era meio obcecado pela Leslie, ele ligava pra casa do filho, mas não era pra falar com o filho, ele queria falar com a Leslie, e isso deixava ela desconfortável. Ela pegou também algumas fotos que ele tinha tirado dela, enfim, e vários outros tipos de perseguição que o pai desse namorado dela fazia com ela, o que acabou aí fazendo com que a Leslie terminasse com o William, porque ela realmente não se sentia confortável nessa relação. Inclusive a polícia conseguiu ver que na noite que a Leslie morreu, esse cara ligou pra ela nessa noite, o que é muito estranho, porque ela já tinha terminado com o filho, né, então isso acendeu a luzinha aí da polícia. Mas, gente, o que parecia uma pista muito promissora não deu em nada, porque eles vão até, né, o William e o pai dele. Eles interrogam os dois até concordaram em dar DNA, né, pra provar que eles não tinham nada a ver com o crime, realmente eles não tinham. Ele explicou que aquela ligação, né, na noite do crime ali foi uma coincidência, que foi ligado sem querer, algo do tipo. Enfim, a polícia conseguiu comprovar que eles não tinham nada a ver. E eu acho que é nesse ponto aqui que a polícia tava investigando essas pessoas, né, que os rumores aí ficavam aparecendo que era porque ela tinha uma vida de muitos namorados e tudo mais, e as pessoas ficavam falando da vida da Leslie, né, e na verdade nada tinha a ver com isso. Chegou um momento que eles pararam, assim, de focar tanto na Leslie e começaram a focar na Adrian, mais especificamente pro namorado da Adrian, o Christian, porque afinal eles tinham um relacionamento conturbado e ela tinha visto o Christian horas antes ali de acontecer todo o crime, né. Mas, novamente, né, vocês já sabem o que eu vou dizer. O Christian, ele foi investigado, foi interrogado, ele deu o DNA, ele deu até facas que ele tinha em casa pra perícia, lençóis da casa dele. Todos os testes foram feitos e ele foi inocentado, ele não tinha nada a ver com o crime. A polícia, ela chegou a entrevistar mais de 1.500 pessoas e colher mais de 200 amostras de DNA, e eles não saíam do lugar. E isso começou a frustrar, obviamente, muito a família e aumentar o medo da Lauren, né? Porque ela acreditava que essa pessoa podia voltar a qualquer momento e fazer a mesma coisa com ela. A mãe da Leslie, né, a Kathy, ela disse assim que às vezes ela fica pensando como foram os últimos momentos da filha dela, só que ao mesmo tempo ela não quer saber, né? Era uma briga assim de saber e não saber. Ela não queria às vezes saber porque ela provavelmente foi morta de uma maneira muito brutal, né? E ela não queria ter essa imagem da filha, mas que era uma coisa assim que ela pensava diariamente. A mãe da Adrian, ela ficou com o carro da Adrian e ela disse que ela nunca nem mudou assim as estações de rádio que a filha tinha memorizado no rádio, ela não tirou o último CD que tava no rádio, porque ela disse que toda vez que ela entra no carro e ela escuta assim o CD que tava ali, as estações do jeito que ela memorizou, é um jeito dela se conectar com a Adrian e de sentir ela mais presente. This car is Adrian's car, and I haven't
even changed the preset radio buttons. So every time I get in this car and turn on the radio, I feel very close to Adrian. I feel that she's with me and that the day is going to be a good day. No funeral, né, da Adrian, a música que foi tocada era a música favorita dela, que é do Maroon 5, a She Will Be Loved. E a mãe dela diz que sempre quando ela escuta essa música, ela sente uma espécie de alegria, assim, de conexão com a filha. Fora as famílias, né, os amigos ali da Adrian e da Leslie também passavam por esse momento difícil, né, de não saber o que aconteceu com a amiga deles. A Lily, né, aquela melhor amiga da Adrian, tava passando por um momento difícil porque ela iria se casar com aquele namorado dela, o Eric. E o casamento seria 1º de novembro, ou seja, no dia seguinte, né, dos crimes, já que o crime aconteceu bem na noite de Halloween. Só que ela cancelou esse casamento, ela decidiu que não era a hora, que não era o momento, né, e ela começou a se culpar de certa forma, porque ela disse que se ela não tivesse cancelado o casamento, esse casamento iria acontecer no Havaí. Então provavelmente todo mundo ali estaria no Havaí, ela não estaria na casa e talvez não tivesse acontecido nada com ela, né? Eric and I were originally planning to get married on November 1st, which is the day Adrian ended up dying. And if we had gone through with that wedding, it was planned in Hawaii. Adrian and Lauren would have been in Hawaii with us that week. Então, ela começou a pensar nisso também, de que a vida é muito curta, que a gente não pode ficar postergando as coisas. E daí ela decide que apesar do momento ali ser difícil, né, porque ainda não tinham descoberto quem era o assassino, nem nada, ela decide se casar finalmente com esse namorado dela, o Eric. Eric and I both reevaluated what is important in life. We've been together almost 8 years now. It was time to go ahead and get married. Ela decide convidar a mãe da Adrian, né, já que elas eram melhores amigas, então ela convida a mãe para ir nesse casamento, a mãe da Adrian vai, e depois desse fato, as duas ficaram muito unidas, né, porque a mãe da Adrian, melhor amiga da Adrian, né, elas tinham a Adrian em comum, então elas acabaram se aproximando bastante. Até também pra superar juntas, né, tudo aquilo que tava acontecendo. A mãe da Adrian, ela vai nesse casamento, né, ela leu algumas passagens da Bíblia lá na cerimônia, é dito que foi algo bem emocionante. Ela disse que ela tava feliz em estar ali, de alguma forma, representando a filha dela, né, que era a melhor amiga da Lily. Apesar de toda essa emoção, né, e até ser uma cerimônia bonita, porque era um casamento e tudo mais, existia aquele sentimento de tristeza e de revolta porque o assassino ainda estava solto e ninguém sabia quem era. A Lily, ela chegou a dizer assim que não saber, né, quem é a pessoa, não ter um rosto, não ter um nome, pra ela meio que colocar toda a raiva que ela tava sentindo por ele ter tirado a vida da melhor amiga dela, né? E ela deu essa entrevista pra um documentário, né, ou um programa de TV, não sei exatamente, mas ela fala nessa entrevista que alguém tem que saber de alguma coisa, assim, alguém vai perceber que uma pessoa tá agindo estranho, que uma pessoa apareceu com algum tipo de corte, que tá tendo, assim, algum comportamento que não é o usual da pessoa, né? Então ela acreditava que alguém sabia de alguma coisa e que alguém tinha que falar. Somebody out there knows something. Somebody would have had to notice a friend of theirs acting strange or, you know, had bruises. It doesn't seem like somebody could just walk away from it and be fine. Nesse ponto aqui, a polícia tava pedindo ajuda, assim, né, pras pessoas, pro público realmente tentar ajudar a resolver de alguma forma, e existia uma recompensa de $100 mil também pra qualquer informação. No meio de tudo isso aqui, a Lauren também passava por um momento bem difícil, né? Ela foi a única sobrevivente, né, ali desse crime. Inclusive, gente, uma falha minha, né? Eu deveria ter pesquisado aqui pro roteiro, mas qualquer coisa eu vou tentar deixar no escrito aqui. Se eu não me engano, existe uma síndrome, né, que é a síndrome do sobrevivente, assim, quando tem uma pessoa só que sobrevive a um caso, assim, muito traumático, a um acontecimento muito traumático. E ela começou a se fazer essas perguntas, se ela era o alvo, se ela conhecia a pessoa, por que que ela não foi morta, né? O que aconteceu ali pra... Então, ela ficava se questionando, assim, deve ser uma situação horrível, né? E não tava fácil pra Lauren também. Ela tava muito paranoica, ela começou a ficar
desconfiando de todo mundo. Ela ia pros lugares e ela achava que o assassino podia estar lá esperando ela, ou quando ela chegava em casa, quando ela saía, quando ela ia pros lugares. Só que a Lauren, nessa paranoia dela, ela acabou ajudando a polícia, porque ela começou a repassar na cabeça dela todas as pessoas que ela conhecia, que já tinham ido na casa, as pessoas que ela conhecia, que se relacionaram com as duas meninas, né, a Adrian e a Leslie. Ela começou a repassar tudo isso na cabeça dela, familiares, amigos, pessoas que foram entregar coisas na casa, simplesmente todo mundo. Ela começou a pensar naqueles cigarros que a polícia tinha encontrado lá fora, né? Ela sabia que aquilo ali era uma das únicas pistas que tinham ali, fora o DNA, que não tinha dado match com ninguém, né? E ela começou a pensar em que pessoas que ela conhecia que fumavam. E daí ela se lembrou do dia que ela fez a mudança ali para aquela casa, né? Quando tava só ela e a Adrian, que eu falei para vocês que vieram alguns amigos ajudar na mudança. Ela lembrou que a Lily, né, que era aquela melhor amiga da Adrian, e o Eric, o namorado dela, estavam lá na casa ajudando. E ela lembra que o Eric era fumante. And then I stopped. I thought, you know, Lily smokes, and so does her boyfriend at the time. They smoked. So I gave them Eric Koppel's name. Quando ela conta isso pra polícia, ela fica abismada de saber que a polícia nunca investigou o Eric. Apesar de eles dizerem, né, que eles estavam sempre entrevistando todo mundo que tinha algum tipo de relação, eles não pensaram no Eric porque o Eric era namorado da Lily, né, que era a melhor amiga da Adrian. Ou seja, ele não tinha uma ligação tão direta com as meninas. E a polícia tenta entrar em contato com o Eric pra fazer um interrogatório, pra que ele vá até a delegacia. Só que o detalhe aqui é que eles não conseguiam contato com o Eric. Ele simplesmente não atendia aos telefones e de alguma forma, que eu não sei exatamente como, a polícia não conseguia entrar em contato com ele. Ele simplesmente parece que virou uma pessoa desaparecida, o que é curioso da gente pensar, né, sendo que ele era casado com a Lily. Parecia que a Lily estava sempre envolvida ali nas investigações e tudo mais, né, então eu não entendi exatamente por que demorou tanto tempo para eles encontrarem o Eric, mas nas fontes realmente diz que a polícia ficou aí pouco mais de um mês tentando esse contato e não conseguia. Então foi quando a polícia decidiu divulgar a informação dos cigarros, né, que eles falaram que eles não iam dizer a marca lá no início, agora eles resolveram divulgar essa informação. Então o que a polícia fala? A polícia fala que é uma marca rara, né, não era rara, é que ela tinha entrado no mercado há pouco tempo e não era uma coisa assim que tinha em qualquer lugar, né, que de fácil acesso, era nesse sentido raro, assim, que era daquela marca Camel Turkish Gold. Eles falam basicamente para as pessoas ficarem de olhos atentos, né, se alguém fuma essa marca, para chamar a polícia. Era algo muito específico, né, não era uma marca de cigarro que muitas pessoas utilizavam. Eles contaram daí exatamente tudo que eles sabiam, né, que eles encontraram DNA através do sangue dentro da casa e era o mesmo DNA dos cigarros, então eles sabiam que a pessoa que fumou aqueles cigarros era o assassino das meninas. Então eles estavam botando pressão, digamos, nas pessoas que fumariam esse cigarro, né, e para as pessoas ficarem alertas se elas vissem alguém fumar essa marca específica. E a polícia simplesmente agora estava meio que aguardando para ver se chegaria alguma informação. E a informação chegou até rápido. Cerca de 5 dias depois, eles fizeram uma prisão. Um homem entrou numa delegacia junto com a sua esposa e sua família e confessou ter matado Adrian e Lauren naquele dia do Halloween. E ele disse que a única razão que estava fazendo ele confessar naquele momento era que realmente ele se sentiu muito pressionado depois que a polícia revelou aquela informação do cigarro, porque ele sabia que as pessoas que conheciam ele, os familiares, iam reconhecer que ele fumava aqueles cigarros, iriam fazer as conexões e iam acabar descobrindo. Então ele preferiu ir à delegacia e confessar. Quem havia confessado era Eric Koppel, o marido da Lily, melhor amiga da Adrian. Obviamente todo mundo ficou chocado com essa informação. A mãe da Adrian, ela ficou simplesmente chocada, ela não acreditava que ela tinha ido no casamento do assassino da filha dela e dito todas aquelas palavras, falado da Bíblia, enfim, de certa forma ter abençoado aquela união, e ele era a pessoa que tirou a vida da filha dela.
E ela também começou a questionar a Lily, né, obviamente, porque elas tinham se aproximado depois da morte da Adrian, né, e estavam até se ajudando ali de alguma forma a superar tudo aquilo. Então ela tava se questionando se a Lily sabia de alguma coisa, se ela tava encobrindo o marido. E na verdade nem era só a mãe da Adrian que tava pensando em tudo isso, né, as pessoas começaram a achar muito difícil que a Lily não tivesse suspeitado de nada, né, do cara que tava morando com ela. Inclusive, gente, naquela entrevista que ela falou, que ela disse aquelas palavras, né, de que alguém deveria ter visto algo, alguém ia notar um comportamento diferente no assassino, que era pra notar hematomas, qualquer comportamento diferente, e esse assassino era o marido dela, então ela não notou nada diferente no marido dela. Quando ela tava fazendo essa entrevista, o mais chocante, gente, é que o Eric tava no mesmo lugar ali, sentado a poucos metros dela. Ele tava ali naquela gravação daquele documentário, daquele programa. E ele era o assassino, e tava todo mundo ali falando dele, e ele tava ali sem nenhuma reação, sabendo que tinha sido ele que fez aquilo. Gente, eu não consigo, pra mim é muito bizarro. I hope they find him. She said she couldn't imagine the killer would go unnoticed. Somebody must have seen something. Somebody out there knows something. Somebody would have had to notice a friend of theirs acting strange. What now seems chilling is the fact that Lily's husband, Eric, was sitting right there in the room with us during our interview. It's important. It's important to find out who did this and to find out why. In some sick way, I want to know. I want to know how it happened. I mean, this was my friend. I want to know what happened to her. E se a gente partir aqui da ideia que a Lily não sabia de nada, que ela foi enganada, como todo mundo foi, né? O Eric tava vendo que a mulher dele tava sofrendo porque ela perdeu uma amiga e ela queria respostas, ela queria saber quem era, e ele não falava nada, ele não esboçava nenhuma reação, e ele ia junto nos programas gravar as entrevistas, gente. É uma frieza, assim, realmente a pessoa deve ser vazia por dentro. Bom, ele matou 2 meninas a facadas, né? O que eu tô esperando de uma pessoa dessa? As pessoas ficaram muito chateadas com a polícia, porque o Eric tava ali o tempo inteiro, né? Ele participava das vigílias, ele tava ali naquele ciclo de amizades e ele não foi investigado em nenhum momento. Então a polícia também sofreu aí, né? Obviamente com as críticas das pessoas. Essa investigação toda aqui, gente, demorou mais ou menos 1 ano depois dos assassinatos. Então ele conseguiu aí se livrar, né? Se esquivar durante 1 ano. E as pessoas ficavam se questionando se a Lauren não tivesse falado, né, olha, eu tenho um cara que era fumante, se a polícia alguma vez ia colocar o Eric ali no radar deles, né? Se em algum momento eles iriam investigar o Eric, provavelmente não. A família da Leslie, de um lado, ela ficou obviamente aliviada que foi feita uma prisão, que agora eles sabiam quem tinha feito aquilo e que não tinha nada a ver com a Leslie, né? Que tudo aquilo que as pessoas falavam dela não era verdade, que ela não tinha nenhuma culpa naquilo. Mas por outro lado, isso é muito triste, porque aparentemente a Leslie e o Eric, eles não tinham nenhuma convivência, talvez eles nem se conhecessem, porque quando o Eric, por exemplo, foi ajudar na mudança lá na casa, só tava a Lauren e a Adrian. A Leslie não tava morando lá ainda. Então nem se sabe se eles realmente chegaram a se conhecer. As famílias, elas queriam evitar um julgamento, assim, elas não queriam ter mais esse sofrimento, né? Então, os advogados ali, tanto, né, que estavam representando as famílias e o advogado do Eric, eles ficavam nessas discussões do que eles iriam fazer. Então, eles concordaram que o Eric faria uma confissão de culpa para todas as acusações e, em troca, ele não teria a pena de morte. E as acusações eram 2 acusações de assassinato em 1º grau, mentir para a polícia, uso de faca e cometer crime com múltiplas vítimas. O Eric, ele concordou em passar o resto da vida dele atrás das grades e renunciou aos seus direitos de apelar. E ele também concordou em nunca falar publicamente sobre o que aconteceu naquela noite. E se ele quebrasse essa regra, né, por exemplo, conversasse com alguém que quer fazer um documentário, um livro, qualquer dinheiro que viesse disso, ele ia diretamente para 2 instituições de caridade, que eram aquelas instituições. Uma, aquela que deu a bolsa de estudos para Adrian, que eu falei para vocês no início do vídeo, e a outra era a instituição que a Leslie ajudou enquanto ela estava naquele processo lá da Miss Carolina do Sul. Então essas 2 instituições iriam receber esse dinheiro. Eric Coppel foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional e ele se dirigiu ao tribunal e pediu desculpas às famílias de Adrian e Leslie.
Ele disse, abre aspas, eu sou um homem quebrado, não consigo entender e nem ter uma explicação para os meus atos pecaminosos. A terrível agonia infligida a um grande número de pessoas, palavras me escapam. E ele começou meio que falar dele, assim, da história de vida dele, que ele sempre foi uma pessoa envolvida com álcool, que tinha muita depressão. Ele falou que dias antes ele tinha perdido o avô dele, né? Então ele tava muito abalado com isso. Ele também disse que ele tava abalado por não ter conseguido um emprego e que a Lily tava repensando no relacionamento deles, né? Como eu falei, ela tinha cancelado o casamento. E ele disse que uma combinação de tudo isso foi o que fez ele ir até o limite dele e ele fez tudo aquilo naquela noite. Durante a sentença, né, a mãe da Adrian fez uma declaração dizendo que a filha dela, ela nunca usou gola alta, mas que no funeral dela ela teve que colocar uma gola alta na filha por causa dos machucados que ele tinha feito nela. E que mesmo assim ainda era possível ver alguns ferimentos que ela tinha no pescoço. Ela disse também que ele era muito cruel, muito perverso por chamar a mãe da menina que ele matou pra falar no casamento dele, né, e pra abençoar a união. E ela deu uma declaração, né, que é bem forte, que eu vou ler aqui pra vocês. Abre aspas. Você me trouxe para o coração da sua família, sabendo o tempo todo que foi você quem destruiu a minha. You knew Adrian. She counted you among her friends. And you know me. And Eric, I know you. You are a man who violently stabbed to death the best friend of the woman you love. That is not love, Eric. You cannot love Lily and bring a knife into Adrian's home and stab her again, and again, and again, and again, and again. A mãe da Leslie, ela também fez uma declaração, ela leu, na verdade, uma carta de 13 páginas, foi uma declaração que durou aí mais ou menos uns 10 minutos, e o tempo inteiro que ela tava lendo essa carta, né, fazendo essa declaração, o Eric ficou de cabeça baixa, em nenhum momento ele olhou pra mãe da Leslie. E a última declaração foi da Lily. Ela teve uma permissão especial para poder fazer essa declaração, e eu realmente não sei se foi uma coisa boa. My heart goes out to both Arlene and Kathy, and to the rest of their families and friends. I wish with all my heart these events had been avoided. Eric, there is nothing in this world that you could do to make me love you less. We still bear the scars of losing Adrian and Leslie in such a horrifying way. Now we must also endure the pain of watching a much-loved and very admirable man spend the rest of his life behind bars. Foi uma declaração que chocou principalmente, né, a mãe da Adrian. Elas se tornaram muito próximas depois de tudo isso e agora ela tava ali meio que passando um pano, digamos assim, pro assassino, né, da filha dela. Mas o principal que as pessoas queriam saber era por que o Eric fez aquilo, né? Ele não disse, mas a promotoria acreditava que ele tinha uma raiva da Adrian. Ele acreditava que o motivo da Lily ter cancelado o casamento com ele, né, que eu falei pra vocês que eles iriam casar dia 1º de novembro e a Lily cancelou, era porque ela tava conversando muito sobre o relacionamento deles com a Adrian, e ele acreditava que a Adrian não gostava muito dele, justamente porque ele tinha esse comportamento um pouco estranho, não parava em nenhum emprego, e ele acreditava que a Adrian tinha feito meio que a cabeça da Lily para que ela não se casasse com o Eric, e ele simplesmente não podia aceitar isso. E daí quando ele foi nessa casa, acredita-se que ele errou o quarto. Na verdade ele achou que estava entrando no quarto da Adrian, só que ele entrou no quarto da Leslie. E daí quando a Leslie vai correndo, né, pra fugir, ele dá de cara com a Adrian, daí sim ele dá as facadas na Adrian. A Adrian teria dito pra Lily que ela achava que o Eric não era um bom parceiro, porque ele sempre estava envolvido também com álcool, né, e isso deixava a Lily muito irritada. Acredita-se que era isso, né, a Lily, ela desabafava muito com a Adrian dos problemas que ela tinha com o Eric, e a Adrian provavelmente dava algum tipo de conselho pra ela terminar o namoro, ou não se casar tão cedo, alguma coisa assim. E na cabeça do Eric, a Adrian tinha alguma culpa ali pelo casamento não sair, ou um medo que ele tinha da Lily terminar com ele, porque a Adrian tava dando alguma ideia ali na cabeça da Lily. Mas a gente não tem 100% de certeza se foi isso que aconteceu, porque, né, o Eric não fala. Mas aparentemente foi isso que aconteceu. Na cabeça do Eric, a Adrian era uma ameaça pro relacionamento dele com a Lily.
E tiveram algumas coisas que a polícia descobriu, né, depois que ela soube que o Eric tinha feito isso, sobre a noite do crime. Então, naquela noite de Halloween de 2004, o Eric e a Lily, eles tinham ido para uma festa de Halloween, tinham bebido e eles voltam para casa, só que para variar eles estavam discutindo. Nisso, a Lily decide que ela não vai ficar dormindo com o Eric ali no apartamento, né, deles. Ela resolve sair, dormir em outro lugar e isso deixa o Eric muito revoltado. Ele acaba dormindo no apartamento porque ele estava muito bêbado, mas em algum momento ele acorda e ele simplesmente pega aquelas braçadeiras, que são aqueles lacrezinhos que eu falei pra vocês. Ele pega o carro dele e dirige pra casa das meninas. Ele fica observando do lado de fora, exatamente como os policiais tinham falado no início, e é ali que ele fica fumando vários cigarros até decidir o que ele ia fazer. Ele entra pela parte de baixo da casa, ele usa uma faca para arrombar a porta e foi nesse momento que o cachorro da Lauren começa a latir. Ele se assusta e ele sai correndo e sobe, né, pro segundo andar. E foi nessa dele se assustar que ele errou os quartos e ele acabou entrando no quarto da Leslie ao invés do quarto da Adrian. E aqui uma coisa que eu achei estranho nas fontes que eu vi, mas eu vi mais de uma fonte, né? Mas aparentemente aconteceu isso, né? Porque esse foi o momento que a Lauren acorda lá embaixo, escuta um barulho, mas ela acalma o cachorro, vê que não tem mais nenhum barulho e eles voltam a tentar dormir. Aparentemente nessa hora que ele já tava lá em cima, ele tropeça numa pilha de roupas e ele fica ali deitado um tempo. Na fonte que eu vi, mais de uma inclusive, fala que ele chegou a dormir ali um pouco. O que eu achei estranho, porque a Lauren, ela disse que ela, poucos minutos depois, ela já ouviu a amiga gritando. Então eu não sei o quanto são esses poucos minutos depois. Mas aparentemente ele tava tão bêbado que quando ele cai nessa pilha de roupa, ele dá uma dormida, assim, mesmo que fosse alguns minutos. E daí, aparentemente, ele acordou quando a Adrian acendeu a luz do quarto dela, porque provavelmente ela deve ter ouvido alguma coisa. E a linha do tempo aqui fica um pouco embaçada, porque de início a polícia acreditava que ele tinha entrado errado no quarto da Leslie, tinha atacado ela, e daí eles foram pro quarto da Adrian, mas ele fala que ele tropeçou nessa pilha de roupas no quarto da Leslie, e daí ele levanta e vai pro quarto da Adrian quando ela acende uma luz, porque provavelmente ela se assustou ali com algum barulho. E daí nisso ele ataca ela e a Leslie acho que foi atrás da Adrian pra tentar defender, pra tentar ver o que tava acontecendo e acabou sendo atacada também. Então fica um pouco confuso. Enfim, não tem como saber exatamente o que aconteceu nessa dinâmica aí. Uma coisa que ele disse, né, quando ele tava confessando tudo, é que ele disse que quase não via nada, que ele simplesmente fechou o olho e atacava e não sabia direito o que estava acontecendo, e chegou no momento que ele começou a descer as escadas para fugir. Ele disse que quando ele foi embora, ele jogou a faca em algum lugar que ele não lembra onde foi, e quando ele chegou no apartamento dele, ele fez uma pequena fogueira e queimou todas as roupas que ele usava e tudo que pudesse incriminar ele de alguma forma. E ele também não disse nenhum motivo por que ele fez isso, ele não explicou. Ele confessou o crime, ele contou essas coisas, mas esses detalhes da motivação, ou por exemplo, ele diz que não lembra onde descartou a faca, essas coisas ele não disse. Então assim, foi uma confissão, mas ele não entrou nos detalhes. Hoje ele tá preso ainda, né, e ele vai ficar o resto da vida na prisão, mas é muito triste da gente saber que nesse curto período que ele ficou aí escondido, né, que ninguém sabia que tinha sido ele pôde se casar, ele pôde ter uma vida, né, com a Lily, que era a melhor amiga da menina que ele matou, e ainda conviver com a família da Adrian e tudo mais, e com essa culpa, né, enquanto todas as outras pessoas estavam sofrendo, inclusive a comunidade ali do lugar. Eu li que a Lily, obviamente, se divorciou do Eric. Não tem muita informação sobre ela, a não sei isso, que ela se divorciou, né? Assim, ficou meio no ar, né? Tem pessoas que acreditam que ela sabia de alguma coisa e tem pessoas que dizem que não, assim. Que às vezes por ele ter já esse comportamento meio estranho, com álcool e tal, ela não, de repente, desconfiou do comportamento que já era estranho, sabe? Ele não era uma pessoa normal, digamos, que começou a agir estranho. Ele já tinha um comportamento estranho, talvez por isso ela não desconfiou. Muita gente acredita que realmente ela não sabia. Eu não sei, gente, eu fico na dúvida, mas eu achei a declaração que ela fez lá no dia da sentença um pouco ruim, assim, um pouco triste, assim, dela meio que tentar ficar do lado do marido e falar alguma coisa boa sobre ele, né? Talvez o melhor fosse ela nem ter falado nada, né? Ter ficado na dela e ter já divorciado dele e pronto, assim, mas aquela declaração ficou meio estranha. A mãe da Leslie, ela fala que os 26 anos da vida da sua filha foram ricos e produtivos
Obviamente ela diz que tem muita saudade da filha, saudade dos sonhos da filha, de ver a esperança no olhar dela, que ela estava começando uma vida nova ali em Napa Valley, né, e que ela não tinha nada a ver com nada disso, né, ela estava ali dormindo provavelmente e teve a vida ceifada. E a mãe da Leslie, ela chegou a conhecer a mãe do Eric. Inclusive, ela foi bem solidária para a mãe do Eric, porque ela sabia também que, de certa forma, a mãe do Eric estava perdendo um filho, né? E que, obviamente, ela não criou o filho dela para ser um assassino. Então, de alguma forma, ela se solidarizava com ela, o que eu achei muito bonito, porque numa dor dessa, né, de você perder um filho, você ainda ter algum tipo de carinho, de suporte para outra mãe que tem um filho assassino. Ela em nenhum momento culpou a mãe pelas atitudes do filho, né, então eu realmente achei muito bonito isso. A Lauren, ela saiu de Napa Valley, ela disse que por mais que ela soubesse que o assassino estava preso e tudo mais, ela não se sentia 100% segura, e perguntaram pra ela, né, por que ela achava que ele não foi atrás dela. E ela disse que ela não conseguia explicar, mas que ela preferia pensar que era só porque a porta dela estava fechada. A mãe da Adrian, eu acho que das que eu vi aqui, talvez seja ainda que mais carregue uma dor mais forte, não que seja diferente mais ou menos, mas assim, ela diz ainda que às vezes ela se pega pensando que a filha vai entrar pela porta novamente, né, e ela espera ver a filha novamente. É realmente assim, sempre muito triste quando uma mãe perde um filho, ainda mais dessa maneira. Esse caso, gente, eu sempre vi assim em thumbnails de vídeos, essas coisas, eu nunca me interessava em clicar. Quando eu vi num canal de uma youtuber gringa, né, que eu assisto, vou deixar o link do vídeo dela aqui embaixo, eu falei, gente, como que pode assim, né? Porque eu sempre via, eu achava que era um cara aleatório que entrou na casa das meninas e matou as meninas, sabe, num dia de Halloween. Mas não, né, era um cara que convivia com elas, e depois esse detalhe, né, que a mãe da menina que ele matou foi no casamento dele, ele tava ali sempre o tempo inteiro, foi no velório, foi na vigília, tinha muito mais detalhes, né, que eu achava que não teria nesse caso, assim, então por isso que eu achei interessante trazer aqui pra vocês como ele foi resolvido, né, por causa de um cigarro, por causa de uma marca de cigarro, e nem foi tanto pelo DNA, né, foi pela pressão que o cara sentiu a hora que divulgaram a marca do cigarro, porque se dependesse do DNA, eles não iriam achar, provavelmente eles não iriam colocar o Eric ali no radar, na lista de suspeitos e coletar o DNA dele, né, ou talvez demorasse muito mais. Foi por causa da Lauren lembrar que ele era um fumante e eles resolverem divulgar a marca que tudo se resolveu. E eu fico pensando também, se a polícia tivesse divulgado essa marca de cigarros já no início, será que o Eric já se sentiria pressionado já de início, já confessaria, talvez fosse uma coisa que aconteceria, né? Seria resolvido muito antes. Mas enfim, de qualquer forma, foi resolvido, né? Graças a Deus ele vai ficar o resto da vida preso. É isso pro caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por ficar aqui até o finalzinho do vídeo comigo. Assiste qualquer um desses videozinhos que eu vou deixar aqui pra vocês. Vai lá maratonar. Deixe seu comentário, eu sempre adoro saber a opinião de vocês. Vão me seguir lá no Instagram, vou esperar vocês por lá e vou esperar vocês no próximo vídeo. Tchau!